1º de maio, Dia do Trabalho, é uma data muito mais comemorada e exaltada pela esquerda, que, como nós bem sabemos, são pessoas que não gostam muito de trabalhar, que não valorizam muito o trabalho como um todo, e é pouco comemorada pela galera da direita, não só pela galera da direita, mas também não é muito comemorada pela galera que é libertária, que é ANCAP. Por que que o Dia do Trabalho é tão exaltado, comemorado, né, e colocado em evidência pela esquerda, e a direita não tem tanto apreço pelo Dia do Trabalho? Evidentemente, como eu acabei de falar, não é porque a direita não tem apreço pelo trabalho, mas é porque essa data, ela não significa exaltar o trabalhador. Essa data significa exaltar revolução socialista. Assim como a maioria das coisas que acontecem, dos protestos, das manifestações, das datas comemorativas na sociedade, que são exaltadas pela mídia, pelos artistas, pela galera da esquerda, é uma data para comemorar um ato revolucionário que tem por intuito nos levar à Revolução Socialista. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o canal Marcelo Brock, eu sou Marcelo Brock. Se você não está inscrito no canal, me ajuda aí, se inscreve no canal, é só clicar aqui embaixo. Vai estar ajudando bastante no meu trabalho. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like. E se tiver alguma coisa para acrescentar, criticar ou compartilhar, deixa nos comentários, eu sempre leio todos com o maior carinho. Bom, 1º de maio foi uma data escolhida para representar o Dia do Trabalho por um motivo. Foi o início de um mês que marcou uma série de conflitos, de manifestações, de protestos, de luta, da suposta chamada classe dos trabalhadores contra a suposta chamada classe dos capitalistas, isso na linguagem marxista, dos esquerdistas e dos comunistas. O que isso quer dizer? Que marcou um mês que levou a uma série de conflitos entre empresários, entre empregadores, entre o Estado, né, entre a polícia e grupos de pessoas, né, de trabalhadores, entre aspas, que na verdade não eram os trabalhadores foram utilizados como massa de manobra, mas sim sindicalistas e os intelectuais socialistas da época, tá? Essa série de manifestações que viria a lutar por direitos para os trabalhadores, ela não veio exatamente lutando por direito pelos trabalhadores, ela sequer foi iniciada pelos trabalhadores. Essa ideia foi iniciada por estudantes universitários, professores universitários, ou seja, a galera ali intelectual da França. Como sempre, como eu digo aqui, a grande maioria das merdas do mundo, principalmente a nível progressismo, né, sempre surge na França. Então, esse grupo de intelectuais, de professores, a galera acadêmica da França, veio com esse movimento, que não eram trabalhadores, tá? Eram pessoas que só, né, enfim, viviam ali no meio da universidade, a maioria grande formada por alunos, e evidentemente professores trabalhavam, mas dentro da universidade. Eles não eram o centro do assunto, que eram os trabalhadores operários, tá? Criou essa onda de questionamentos, de protestos, de manifestações contra os empresários, contra os detentores dos empregos, dos meios de produção, né? E com o tempo, a mídia e os artistas, incentivando esse movimento, conseguiu trazer junto, né, uma grande massa de manobra de estudantes e de, sim, trabalhadores no segundo momento. Claro, isso tudo junto com os sindicatos, né, com os sindicalistas, que é aquele grupo de trabalhadores que diz representar os trabalhadores, mas na verdade nem são trabalhadores e nem representam os trabalhadores. São mais uma vez um grupo de esquerdistas e socialistas que se organizam fingindo ter um objetivo, mas na verdade o que eles querem é o objetivo de sempre, Revolução Socialista. Essa série de manifestações começou, né, iniciada primeiro pela galera das universidades francesas, depois teve aderência dos sindicatos, depois dos trabalhadores que serviram como massa de manobra e de muitos outros estudantes. A partir dali começou a se dizer que estariam lutando por melhores condições de trabalho, né, para os trabalhadores, por uma jornada de trabalho de menos horas, por condições de segurança ali para os trabalhadores, por férias, enfim, alguns direitos trabalhistas que realmente não haviam naquele momento, e não haviam por um motivo. Naquele momento foi um momento em que a grande parte das pessoas
saíram da vida no campo, né, na roça, e foram todas para a cidade, para poder trabalhar nas fábricas. E aí, nesse momento que surgiram as grandes cidades, né, superpopulações dentro de uma única cidade. Até então, o mundo era bem dividido, não tinham cidades tão gigantescas como existem hoje. Evidentemente, não havia tanto trabalho disponível para a quantidade de pessoas que foram para as cidades, mas todo mundo queria viver nas cidades. Ninguém queria viver mais na roça, porque viver na cidade, ter um emprego numa indústria, numa fábrica, e estar ali onde o mundo acontece, era muito mais interessante do que estar na roça, né? Era uma visão que o ser humano começou a ter naquela época. Então muita gente saía das zonas rurais e migrava para a cidade. Chegava na cidade, tinha uma oferta de trabalho X, mas existia uma oferta, uma demanda por trabalho Y, muito acima do que havia. Então, evidentemente, né, era muito mão de obra para poucas vagas de trabalho, que fazia com que realmente ali o cara que tivesse uma empresa, uma indústria, ele pagasse muito pouco pela mão de obra, afinal não tinha mão de obra abundante, né? E qual era a maneira que haveria de realmente resolver isso? Fazendo um adendo aqui, um parênteses dentro do vídeo, seria evidentemente a gente estabilizar as coisas, né? Se aquele trabalho ali não está sendo conveniente, as pessoas deveriam voltar para o campo, né? As pessoas deveriam buscar outros trabalhos, desenvolver negócios, para que justamente houvesse competição, para que não tivesse tanto desemprego dentro da cidade e que as condições de trabalho não ficassem tão negativas, né? Mas enfim, o fato é que por esse motivo as condições de trabalho eram sim negativas, as indústrias pagavam pouco, as empresas pagavam pouco, e era muita gente tentando trabalhar, então, enfim, se trabalhava muito, se ganhava muito pouco, em péssimas condições de trabalho. E era alegado que esse movimento era para lutar contra essa situação, exigindo que o Estado impusesse para os donos de empresas, donos de indústrias, né, principalmente, os donos ali dos meios de produção. Meios de produção é um termo mais utilizado por Marx, mas eu vou utilizar aqui para vocês poderem compreender. Só que, na verdade, a forma a qual eles lutaram por isso, essas coisas, não foi uma forma correta, porque até chegar num ponto de que, pô, vamos fazer uma greve, ok, né? Por exemplo, cara, ele tá oferecendo um trabalho pra gente pagando muito pouco, né? Ele tá lucrando muito, isso hipoteticamente, e as condições de trabalho não estão legal. Vamos todo mundo não trabalhar para ele. Ok, até aí ok. Ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Não era mais um sistema de trabalho de escravatura. As pessoas tinham o direito de não querer trabalhar. O problema é que se elas não trabalhassem para aquelas pessoas, naquelas indústrias, existiam milhões de outras pessoas querendo trabalhar. Então, eu não quero trabalhar porque eu estou trabalhando 15 horas por dia. Isso não é justo. A pessoa saía. Aí o cara ia lá, tinha uma fila de milhões para entrar. Vem outro. Então, o que se queria, na verdade, era que o Estado impusesse ali algumas leis. Então, na teoria, todo esse movimento surgiu com esse intuito. Mas, na verdade, não era esse intuito, era um intuito mascarado. O verdadeiro intuito dos atos de maio, que levaram a gente a comemorar o 1º de maio, era simplesmente revolucionário. O intuito de fazer uma revolução socialista. Então, o que os sindicatos, o que esses intelectuais organizaram, junto com os socialistas, e eles eram parte desses partidos socialistas, inclusive muitos deles vivendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, em países que eram capitalistas. Eles não queriam viver nos países socialistas, eles queriam ir para o país capitalista e lutar contra os capitalistas. Olha que loucura, que hipocrisia, né? Enfim, eles queriam, na verdade, eram atacar os meios de produção, atacar os empresários, atacar as indústrias. Eles queriam gerar um caos. Eles queriam que os trabalhadores tomassem para si as fábricas, né, e desapropriassem ela dos verdadeiros donos. Então, era o intuito de atacar a propriedade privada, atacar o patrimônio ali, né, e o meio de produção de outras pessoas. Era o intuito, inclusive, de proibir quem queria trabalhar e não queria participar da greve de trabalhar, né. Então, o que eles fizeram ali foi uma série de atos criminosos. Eles incendiaram fábricas, inclusive com pessoas dentro. Pessoas dentro que eram pessoas que queriam trabalhar, não queriam participar daquela zona, daquele movimento, e pessoas que estavam ali que eram os donos daqueles lugares. Então, inclusive, cometeram diversos crimes. A polícia, o Estado precisou reagir, né, para gerar proteção ao patrimônio e tudo mais, e aquele caos que estava se tornando na cidade.
E essa galera entrou em confronto contra a polícia, agrediu e matou policiais, né? E evidentemente a polícia reagindo também agrediu e matou muitos manifestantes ali, que na verdade não eram manifestantes, eram comunistas. Mas claro, como eu acabei de falar, existem muitos trabalhadores que foram utilizados como massa de manobra para estar no meio daqueles protestos. Então, utilizando de uma falsa luta por justiça, por melhores condições de trabalho para trabalhadores, foram utilizados trabalhadores como massa de manobra, foi incentivado por intelectuais para, na verdade, se chegar a um ataque aos meios de produção para tentar se realizar a tão sonhada revolução socialista ali que eles queriam fazer, a revolução operária, né? Então eles precisam manipular os operários, porque na base do convencimento você não consegue. Eles nunca conseguiram, né, fazer os trabalhadores e operários de fato aderirem a essa revolução maluca socialista que eles queriam fazer. Na maioria das vezes os operários queriam era trabalhar, evidentemente queriam buscar melhores condições de trabalho, claro, mas não deixariam de trabalhar porque eram pessoas honestas que estavam buscando seu sustento, tinham que pagar suas contas, sustentar suas famílias. Mas bom, o que eu quero que vocês entendam com esse vídeo é que esse é o motivo pelo qual a gente não valoriza o 1º de maio e a gente não comemora o 1º de maio. Porque comemorar um dia do trabalho, do trabalhador, de quem produz, e nisso a gente inclui o empresário, que muitas das vezes trabalha muito mais do que quem é trabalhador de CLT. O empresário é aquele que se arrisca muito mais, aquele que não tem um salário mínimo garantido, ele não está incluso nesse dia. E esse dia que foi colocado nessa data, ele sequer representa um dia que realmente se valoriza o trabalho de todo mundo que produz, que sai, que rala, que soma na sociedade para trazer um sustento para sua família, para sua vida, para os seus anseios, que faz o mundo girar. De forma nenhuma. Esse dia 1º de maio nada mais é do que uma data socialista que marca uma tentativa mal sucedida de se atingir o socialismo, mas que pelo menos gerou alguns benefícios, né, estatais para os trabalhadores, de uma forma que também não é a forma correta de se alcançar, porque não se resolveu o problema. Ao mesmo tempo que você criou melhores condições de trabalho, você deixou milhões de pessoas desempregadas. Porque essas leis trabalhistas criadas, elas infelizmente geram desemprego. Então quem fica ali no trabalho acaba conseguindo uma melhor condição, mas em compensação muito menos pessoas têm oportunidade de trabalhar. Essa não é a saída correta, como eu falei no parênteses que eu abri no vídeo. A maneira correta seria que a gente de fato desenvolvesse ofertas de trabalho, houvesse produção para todos, para que todo mundo tivesse a dignidade de poder produzir. Ninguém ficasse sem ter o que fazer, sem poder trabalhar, né? Sem poder ter o que produzir. Mas, como a gente bem sabe, a esquerda ela nunca vem para soluções, ela vem para poder solucionar a vida para alguns e piorar para a grande maioria. Enfim, espero que vocês tenham compreendido. O vídeo era só para falar um pouco sobre isso. A gente tem que comemorar sim o trabalhador, a gente tem que comemorar e exaltar quem trabalha, mas infelizmente essa data, infelizmente esse mês, não é um mês de boas lembranças, de boas memórias e sequer de boas realizações. É um mês que nos causou muito mais momentos tristes e problemas sociais do que qualquer outra coisa. Por esse vídeo é só, se curtiu deixa o like, se não tiver inscrito se inscreve no canal e até a próxima.